pessoal do Pod, tudo bem? Que saudade de vocês, um mês sem eventos aqui, e hoje eu trouxe uma pessoa muito bacana, de áurea gigantesca, uma amiga que pela primeira vez participamos do network empresarial e já sentiu uma vibe gigantesca, legal, um astral bom. A Lele Ordones, tudo bem, Lele? Boa noite, tudo bom, gente? Vai contar um pouquinho da história dela para nós, vai falar de marketing digital, vai falar sobre... como eu falei para vocês, ela é a prodígio da comunicação, né? Prodígio, gostei dessa palavra. Então ela vai falar sobre comunicação, vai falar sobre inteligência emocional, vai dar um spoiler de tudo que ela passou na sua trajetória de vida e vai, como ela gosta de falar... Transbordar. Então, transborda para nós hoje aí. Um prazer estar com você aqui. Privilégio. Espero que você goste, o espaço é seu. Sempre que quiser, estamos aí à disposição. Gente, é um privilégio falar com vocês hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre falo que a gente tem que transbordar, porque a gente só transborda o que está cheio. Eu falo sobre comunicação e dentro da comunicação eu gosto de trabalhar muito a inteligência emocional e o autoconhecimento. A maioria das pessoas não sabe, mas o que impede a gente de falar bem em público, o que impede a gente de ser livre na nossa fala e de transbordar de fato é a inteligência emocional e autoconhecimento. E o marketing digital, ele vem depois disso. E é tudo conectado, eu vejo uma junção de tudo. Assim como tudo que a gente vive, tudo que a gente sente, experimenta, está conectado, o conhecimento nessa área também está tudo conectado. Sim. Lele, a gente vê que dentro da inteligência emocional, a gente cria como uma das principais barreiras se conhecer, né? E conhecer o seu próximo, né? Que acho que essa gestão, né? Essa gestão, né? É fazer o equilíbrio dessa gestão. Como que você enxerga isso? Como que você coloca isso no seu dia a dia? Porque a gente tem que enfrentar, fazer essa gestão nossa, a gestão da pessoa que a gente está lidando e feedback entre essas partes, né? Como que você lida com essa situação? Como que você administra? Como eu faço? Como? Primeiro passo, autoconhecimento. Tem que ter autoconhecimento antes de tudo, sabe? Não tem como eu tentar gerenciar o que está acontecendo, as emoções que estão acontecendo com o outro, sem saber o que acontece aqui dentro primeiro. Sim. Então, acho que o que me deu esse start de ter inteligência emocional na minha vida foi começar a analisar como eu me portava com determinadas atitudes. Sim. Então, como é que é a raiva quando eu sinto? A minha mão, ela fica trêmula quando eu tô nervosa? A minha barriga, ela fica meio fria quando eu tô ansiosa? Que tipo de sensação eu tenho com determinados tipos de sentimento? Começar a analisar isso em mim. Sim. E depois de analisar em mim e conhecer em mim e saber como moldar isso de uma forma mais coerente com o que eu queria me portar, porque às vezes eu acredito, né, que muita gente às vezes explode de raiva por algum momento. Sim. É normal, é normal. Quando você não tem inteligência emocional, é normal você travar em algum momento por raiva ou qualquer outro sentimento que você não sabe administrar. Sim. E quando você entende como isso se manifesta em você, a hora que você começa a sentir, você já pensa, nossa, eu tô com raiva, mas por que eu tô com raiva? Isso aqui é realmente um motivo pra eu estar com raiva? Acho que não. Aí eu começo a transcender isso. Começo a passar por cima disso. E passando por cima disso, eu consigo ter uma resposta melhor naquele momento. Quando eu tenho esse momento controlado em mim, eu consigo entender nos outros esse sentimento. Eu consigo olhar pro outro e falar assim, pô, acho que o cara tá estressado por tal coisa. E aí vem a empatia, né? Sim. E pra empatia, eu tenho um conhecimento muito, muito gostoso de aprender, que ele vem da quântica. Por isso eu acho que tá tudo sempre conectado, né? Sim. Na quântica a gente enxerga Deus como um todo. Deus é tudo. Ele tá presente em tudo, em cada átomo dessa sala, em cada átomo do meu corpo, do seu, ele tá presente em tudo. E sabendo que ele tá presente em tudo e que você e eu somos filhos do mesmo Criador, nós viemos do mesmo lugar e nós somos a mesma coisa. Então como eu posso ficar com raiva de outra pessoa, ou como eu posso não entender o sentimento de outra pessoa, sendo que nós somos a mesma coisa? Sabe, são conhecimentos que vão vindo, vão agregando e vão fazendo a gente ter uma gestão melhor de sentimento, de emoção e de inteligência emocional, né? Sim. Mas se a gente pensar também que cada sentimento desse, é importante a gente também não só conhecê-lo, mas conseguir administrá-lo, porque ele ativa algumas situações fisiológicas da gente. Então, ele tem algumas ativações que são importantes de repente, né? Por exemplo,
você tá alegre, Sim. você transborda essa energia, essa alegria para as outras pessoas. Então é importante você também saber lidar com esses sentimentos e colocá-los na hora certa, no lugar certo, né? Na dose certa. Na Porque uma dose pessoa muito certa. feliz também, ela não é Sim, equilibrada, né? Sim, tanto quanto a tristeza, Uhum. enfim, todos esses sentimentos têm que ter um equilíbrio. Sim. Mas a gente precisa também tê-los até para usar isso como uma forma de ativação para o próximo, ou para conhecer o próximo e a gente mesmo, né? Eu penso dessa forma. E pra manter o foco, né? Sim. Você fala muito de motivação. Exato. A motivação ela é ativada em nós por um neurotransmissor que chama dopamina. Sim. Ele é responsável pelo prazer e pela motivação. E quando a gente tem ciência de que isso sai de dentro de nós e que um neurotransmissor ele pode ser... nós podemos ter mais dele por simplesmente querer mais dele. Sim. E por estimular ele de formas como estudar um determinado conteúdo e eu ter mais propriedade para falar disso. Sim. Como várias outras formas que a gente tem, ou treinar. Treinar é muito bom, a gente libera muita dopamina. Sim. Quando eu sei como estimular isso em mim, eu consigo ter mais dessa sensação boa de motivação, essa sensação de alegria, de abundância, de transbordo. É só questão de se conhecer. Sim, exato. Mas assim, dentro dessa situação de transbordo, como que a gente consegue enxergar o seu próximo? Porque aí você começou a se entender. E a parte do próximo, como que você enxerga, como você administra isso, como que você lida quando você sente que a pessoa está um pouco mais raivosa, como que você lida com essa situação? Além dessa empatia, né, de entender que eu e o outro somos imagem e semelhança do mesmo Criador, e que, sendo assim, não tem motivo nenhum pra julgar ele, independente de que time ele torce, de que lado de política que ele é, independente de tudo, eu e ele somos a mesma coisa, tem vários outros tipos de conhecimento que a gente pode usar na hora de fazer uma leitura do outro, né? Como leitura de perfil comportamental. Eu gosto muito do pensamento do Reich, que é um percussor, é um aprendiz, na verdade, do Freud, e ele fala do tipo corporal ser uma manifestação da personalidade da pessoa. Então, só de olhar pra pessoa, você já consegue ter uma leitura. Ou a linguagem corporal mesmo. A linguagem que a pessoa tem com as mãos, com o olhar, com qualquer tipo de manifestação corporal que ela tenha, na verdade, é uma resposta do subconsciente dela naquele momento. Então, você consegue fazer uma leitura disso também. Sim. Tudo comunicação. Sim. São vários nichos dentro da comunicação. Então, aí a gente falou do conhecimento próprio, da empatia, do conhecimento ao próximo. Aí a gente cruza essas informações, né? E chega na parte que tem que ter a motivação, o motivacional. Por mais que a gente trabalhe algumas coisas que ativem esse lado motivacional, a gente também tem que ter uma motivação interna que não depende, às vezes, só de eu aqui chegar e tentar transmitir isso para você, transbordar isso para você. Você também precisa encontrar essa motivação. Tem que ter coerência, né? A gente tem que ter pelo menos um propósito alinhado. Sim. Por exemplo, pra gente... se for assim, senti uma vibe legal, achei que bate ideia, vamos conversar, vamos trocar um podcast. Se a gente não tá nessa mesma sintonia, nessa mesma frequência de conteúdo, de busca, de crescimento, a gente não vai se aproximar desse jeito. E por mais que eu seja uma pessoa positiva, se eu tô num propósito diferente do seu, a gente não vai se conectar. Sim. E aí não é nem só pela vibe, é mais pela frequência que tá, sabe? Sim. Essa sintonia de se conectar é propósito. Essa frequência, você acha que elas se atraem? Como que elas chegam no mesmo lugar? Como que a gente tá dentro de uma vibe que tá todo mundo pensando a mesma coisa, indo para a mesma direção? Como que a gente chega nessa situação? O que a gente pode fazer para que isso aconteça? Eu acho que muito, no meu modo de pensar, eu acho que muito se atrai. Eu acho que essas ideias, pensamentos acabam se atraindo. Mas o que você acha? Como que você lida? Eu creio que frequência ela vai se aproximar de frequências que estão no mesmo nível. Se eu tô sempre buscando amor, se eu tô sempre buscando alegria, eu vou me aproximar de pessoas assim. E pessoas que não têm esse pensamento, elas vão naturalmente se afastar de mim. Falando em nível quântico, isso já é estudado, né? A gente tem um nível vibracional interno. Então, imagina que você tem átomos que se transformam em moléculas, em células, em tecidos, em órgãos, em sistemas. Esses sistemas se transformam, então, num ser humano. E a cada nível disso, a gente tem um nível vibracional que vai diminuindo a cada andar. Por si só, você tem um nível vibracional e eu também.
quando a gente vibra algo, a gente vai se aproximar de pessoas com essa mesma sintonia. Você falou, você tem uma aura grande. Essa aura grande é parecida com a sua. Sim. E aí você se conecta com isso. Você vem, a mesma coisa que tem aqui. E aí a gente se conecta. Eu acredito que a gente se aproxima do que é parecido com a gente, né? O Carl Jung fala bastante disso. Carl Jung, ele fala que a gente só vê no outro o que tem dentro de nós. Então, se eu não gosto de algo em você, isso significa que é algo que eu não trabalhei bem em mim. E se eu gosto muito de algo em você, é algo que eu inconscientemente quero trabalhar mais em mim. E isso também resume você buscar pessoas com a mesma frequência, sabe? Exato. É muito legal, né? Muito legal. Cara, tudo se conecta, né? Filosofia, com quântica, tudo se conecta. Quanto mais você vai estudando, mais você vai percebendo que você não sabe de nada. E que tudo se conecta, tudo faz parte da mesma coisa. É muito legal. Exatamente. Fala pra nós também um pouquinho da sua história. Porque a gente começou falando do assunto, mas não contou a sua história. Eu acho que é importante quem você sou eu, falar né? Quem é você, por que você chegou nisso, o que te move. Fala um pouquinho da sua história pra nós. Fechou. Meu nome é Lele Ordones, como você já sabe. Eu tenho 22 anos, por isso eu sou um prodígio, né? E eu acho que eu sou um prodígio porque desde sempre, eu tive que sair da minha zona de conforto. Quando eu tinha 13 anos, eu perdi meu pai num acidente de carro. Eu tinha uma vidinha bastante confortável antes disso, era tudo bem de boa. E aí, quando eu perdi meu pai com 13 anos, as coisas já começaram a mudar, mas nem tanto. Aí, com 14, a minha avó faleceu. Com 15, a minha mãe teve um aneurisma. Com 16, a minha irmã casou, foi viver a vida dela. Com 17, meu irmão casou e foi viver a vida dele. E isso eu fui morando de casa em casa, né? Porque eu era uma menor de idade. Quando eu fiz 18, eu falei, não, agora eu vou morar sozinha. Não vou ter que ficar nessa de ser empurrada pra lá e pra cá. E nisso de morar sozinha, eu tive contato com o mundo de verdade, né? Eu fui curiosa o suficiente pra ver tudo que eu não tinha experimentado antes, mas eu também entendi algumas coisas que não favorecem a gente de alguma forma, que não trazem crescimento. Logo de início, eu olhei e falei, cara, isso faz sentido, isso não faz. E eu tava na Unesp, eu entrei na Unesp com 17 anos, e lá dentro eu tinha aquela vida universitária que só tá fazendo a faculdade porque tem que fazer. E não quer nada além disso, né? Não tem uma motivação de verdade por trás disso. E aí eu conheci um empresário de Bauru que virou pra mim e deu uma virada de chave, assim, ó. Falou assim, Lê, se você sabe que tem algo grande aí dentro, sai da zona de conforto. Sai daqui, vai fazer algo diferente. E aí, nisso, eu acabei me mudando pra Santa Catarina sozinha. Nossa. E foi muito legal, porque eu fui pra ficar um mês lá empreendendo e eu acabei ficando 1 ano e meio lá. Foi muito legal, nessa de empreendendo daqui, empreendendo de lá. Eu cresci muito, eu tive que me desenvolver muito e essa foi a maior fase que eu desenvolvi autoconhecimento, porque eu tava sozinha. E quando você tá sozinho, você não tem imposição de ninguém sobre o que você tem que fazer e você não tem pra quem pedir ajuda. Eu acho que essa é a sacada. Quando você não tem pra quem pedir ajuda, você vai pedir ajuda pra você mesmo. Você vai pedir ajuda pra sua intuição, você vai orar, você vai se conectar com você mesmo. E quando eu digo que a gente ora, a gente se conecta com o que a gente é em essência, né? Sim. E essa é a hora que a gente se conhece de verdade. E nisso de me conhecer de verdade, eu comecei a buscar o meu propósito. E buscando o meu propósito, eu tentei vários negócios diferentes e nada fazia sentido. Eu falava assim, tá, mas cadê a minha essência nisso? O que eu sou aqui dentro de verdade? Aí eu vim pra Bauru, depois de ter passado por essa jornada muito louca. E quando eu vim pra Bauru, eu fiz uma imersão de 1 mês no sítio. Todo esse tempo eu fiquei sem WhatsApp, sem Instagram, eu fiquei isolada do mundo, só conversando com a família. Quando eu voltei pra cá, eu fiz essa imersão no sítio de 1 mês. E em 1 mês eu fui buscando as melhores qualidades que eu tinha. Ficou eu, a Rebeca e o Pedro, que hoje são meus sócios. E a gente encontrou o propósito dos 3 e em pouco tempo depois apareceu uma oportunidade da gente conectar o propósito dos 3 dentro de um mesmo negócio. E aí a gente abriu uma agência de lançamento digital, de marketing digital, os 3 juntos, cada um trabalhando no seu propósito. E muita coisa acontece dentro disso, né? A gente vai se desenvolvendo e é uma busca que não para, cara. Eu acho que daqui 5 anos, se eu voltar aqui e você me perguntar, nossa, o que aconteceu? Eu vou ter mais uma trajetória gigantesca pra falar no meio disso, porque não para. Tá sempre acontecendo perreco atrás de perreco, e é nesses perrecos que a gente aprende. Sim. E tá sempre aparecendo muita coisa boa, aparecendo oportunidade legal de fazer podcast, de palestrar, de ser chamada pra se desenvolver. Sempre aparece oportunidade. Sim. É uma coisa assim que eu não consigo nem explicar de onde que vem. Não dá pra saber. Quando eu entendi meu propósito com comunicação, quando eu entendi meu propósito em gerar reflexão pra frente, começaram a aparecer oportunidades. E oportunidade
de falar, a oportunidade de colocar isso pra fora. E até estar aqui, ó, é uma coisa que eu vim pensando no caminho. Cara, de onde vem isso? De onde que a gente se conectou? Como que acontece esse tipo de coisa? E agora eu tô aqui, falando. Sim. Sabe, fazendo o que eu fui colocada pra ser feita aqui. Sim. É muito Sabe? legal quando a gente consegue enxergar que a vida é feita de oportunidades, né? E nem sempre a gente sabe o que vai acontecer ali na frente. Mas que parece que tem alguma coisa que leva a gente para aquele... que intuita a gente, né? Que deixa a gente naquele direcionamento e a gente só vai. Vai puxando, né? E é muito surreal, porque aparece... Às vezes a gente se sente um pouco bloqueado. Esses dias eu até falei pro pessoal lá. Eu falei, nossa, gente, eu tô ocupada com 1000 coisas, mas eu não sinto que eu tô sendo... que eu tô aproveitando o meu tempo, que eu tô realmente sendo produtiva. Eu tô só ocupada com muitas coisas. E aí eu sentei e comecei a organizar as coisas, organizar o tempo. Depois disso, as coisas começaram a deslinchar. É só uma questão de você parar, analisar e dar um start do que tem que fazer. Às vezes uma paradinha, você organiza e você vê que tem tempos. Eu tô fazendo um treinamento 21 dias com a minha irmã, psicóloga, ela tá até com um grupo lá de treinamento e tá sendo, nossa, um divisor de águas para mim. Então ela trabalhou forte isso na gente. A gente vê o que era importante, o que era urgente e o que era circunstancial, né? Então aí você vai começando a fragmentar isso e colocar dentro de um gráfico, você enxerga que o tempo ocioso que você tem, ou o tempo que você fica dentro do circunstancial e não entra dentro de uma coisa que depois vira urgente, importante, enfim, dá uma bagagem muito grande. A gente consegue enxergar isso aí. Eu acho que você falando agora já veio isso na minha cabeça e clareou. Como a gente, às vezes, ainda para algumas coisas que realmente são circunstanciais mesmo, né? Uma vez eu fiz um treinamento da Conquer sobre produtividade mesmo e gestão de tempo. E se eu tivesse que resumir todo o treinamento em uma frase, seria: estar ocupado não é ser produtivo. Exatamente. Quando a gente saca isso, cara, a qualquer momento que as coisas não estão indo como deveriam ser e não estão trazendo o retorno que deveriam ter, a gente consegue enxergar, aí vem o autoconhecimento até no trabalho, né? Aí vem o autoconhecimento de, olha, eu preciso fazer algo diferente do que eu tô fazendo, vou organizar. Tem. É importante a gente ter esse treinamento, essa disciplina, esse conhecimento. Mas tá tudo dentro da inteligência emocional também, isso aí, né? A gente tá falando e tá dentro lá da inteligência emocional. Como fugir da inteligência emocional? Não tem como, né? Nenhuma área. Você vai treinar, você precisa de inteligência emocional. Você vai trabalhar, é a mesma coisa. Você vai se relacionar, principalmente. Sabe, qualquer área da vida que a gente vê, é preciso desenvolver emocional. Sim. É um equilíbrio, né? Precisa ter o equilíbrio. Exatamente. Mas vamos lá. Fala para nós um pouquinho do marketing digital. Massa. Que a gente também tá esperando isso daí. Até falei que a Prodígio ia falar sobre isso pra gente. A Prodígio. Bom, sobre marketing digital. Eu dentro da agência eu comecei atuando como no copywriting e depois de um tempo eu me desenvolvi para expert. A expert é a pessoa que fala na frente de um perfil, que gera conhecimento para frente e vende isso. Hoje eu tenho um infoproduto, então com o infoproduto o que é? Eu gravo um conteúdo e faço um curso disso e vendo. Então isso é um expert. O expert é aquele cara que fica por trás. Agora dentro disso, o que mais gera dúvida? Porque eu tenho uma visão de fora de quem organiza a empresa e também tenho a visão do expert, que é o cara que fala ali na frente. Vamos dar uma olhada aqui e ver se já tem perguntas. Legal, Vamos legal. ver. De repente já tem... Dá pra colocar aí, Pedrão? Porque eu não tô conseguindo abrir aqui, ó. Né? Fechou. Dá uma olhada aqui, se a gente já tiver umas perguntinhas. O pessoal que tá sempre participando, eu já vou dar uma valorizada. Olha lá, ó. Quem que tá aí, gente? Me ajuda aí. Ó o Cash, tia Leca, tia Leia. Família em peso, assim que é bom, assim que é bom. Só tem Ordones, ó. Aí, ó. Cash também é família. Família Ordones tá aí, ó. Que legal, gente. E aí, Má? Ó, trabalha comigo. Tem alguma perguntinha aí pra você? Vamos ver aqui. Vamos lá, gente. Aproveita pra perguntar. Aproveita pra explorar a Lele Ordones aqui. Bom, vamos lá. Você fala de marketing. Uma das coisas que mais trava as pessoas na hora de gravar qualquer tipo de conteúdo é falar abertamente sem travar ou olhar pro mesmo vídeo que você gravou
10, 15 vezes não aprovar a sua imagem e descartar aquele conteúdo. Você já passou por isso? Ixi, várias vezes. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? Convenhamos. Várias. E por que é importante ter inteligência emocional nessa hora? Esse medo que você tem de publicar um conteúdo porque você acha que ele não é bom o suficiente, porque você acha que seu conteúdo não tá bom, ou que a sua imagem física não tá legal, é uma necessidade de aprovação. Já ouviu falar disso? Já ouvi falar bastante. Cara, isso é o que mais trava as pessoas. Sim. É o que mais trava as pessoas. A gente tá sempre preocupado com o julgamento, né? Que as pessoas também vão julgarem, ou como você já fica esperando, tentando decifrar o que a outra pessoa tá esperando de você. Então aí você fica lá, troca 10, 15, 20 vezes, né? E nunca tá bom. E nunca tá bom. Ao passo que quando você, depois que olha várias vezes, quando você não cancela, eu já percebi isso, que daí você pega vários, você fala, puta, mas esse aqui tava bom, mas esse aqui parece que foi melhor. Uhum. Aí você volta naquele que tava ruim e acha que tá bom. É bem isso. Acontece, eu acho que assim, comigo acontece demais. Eu começo a fazer algumas gravações e de repente eu falo assim, não, esse não ficou bom. Quando chego lá na frente, eu falo, nossa, esse aqui ficou legal, mas parece que aquele primeiro tava melhor, daí volto lá no primeiro. Esse aqui ficou pior, vou voltar. É bem isso. E por que isso é uma necessidade de aprovação? Justamente porque você acabou de falar. A gente tem um medo do julgamento do outro, cara. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Aí você para de gravar um vídeo pra você, que isso quer dizer... Tem direito ao seu propósito, você tá ali pra transbordar o seu conteúdo, o seu propósito, e você para de analisar isso pra analisar o que o outro vai achar disso. Sim. E aí você fica com medo do julgamento, e com esse medo do julgamento isso te impede de agir, te impede de levar o seu propósito pra frente. E como que faz pra passar por cima disso? Eu acho que essa que é a parte foda, né? Como é que faz pra passar por cima da necessidade de aprovação? Cara, se conhecendo, olhando pra você e tendo... confiança na sua imagem. Um exercício que me ajudou bastante com isso foi conversar com o espelho. Coisa de gente maluca. Não, coisa de gente maluca, convenhamos, vai. Mas quem nunca conversou com o espelho que atire a primeira pedra, né? Acho que todo mundo já conversou com o espelho alguma vez. E conversar com um espelho, mas não pra se julgar e pra falar que a sua imagem não é o que você queria ser, mas se olhar com convicção, com confiança de que, cara, eu tô melhor do que ontem. E se eu não tô do jeito que eu quero, eu vou caminhar mais pra ficar do jeito que eu quero. Vai galgando, né? Exatamente. E olhar pra você tendo consciência do estado que você quer, do estado que você está pro estado que você quer chegar. Sim. Isso é muito importante, Quando você cria autoimagem, quando você cria a confiança com você mesmo, eu acho que esse medo do julgamento começa a ficar pequeno. Sim. E assim, você constrói a evolução, né? Que é você sendo melhor que você, melhor que ontem, né? Eu acho que isso é um processo natural, sem a cobrança de um terceiro, né? Sem o julgamento, pensamento no outro. É você melhorando a cada dia porque você consegue enxergar e se conhecer, né? Se autoconhecer. Eu acho que é o caminho da evolução, né? Isso é. E autoconhecimento, eu acredito que nada mais é que conexão com Deus, cara. É pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Quando você olha pro espelho, você não se sente bem com quem você é, você tá falando que a criação de Deus não é boa. E eu não consigo nem entender, sabe? Eu já passei por isso, já me olhei no espelho e não gostei. Eu já tive uma fase de depressão muito grande na vida. Mas quando você entende que você tá conectado com ele, que você é filho dele de verdade, nada disso é Muda, real. né? Isso fica simplório, né? Fica simplório. Você olha pra isso e fala, meu, bobeira, vou passar por cima. Mas são fases. E sabendo que são fases, às vezes você que tá ouvindo isso agora, você tá passando por um momento desse, sabe? De, eu tenho medo do julgamento, mas eu tô de boa com a minha imagem. Por que ainda assim eu me sinto travado pra gravar conteúdo? Se isso tá se passando pela sua cabeça, calma, que pode ser que ao longo do seu desenvolvimento, ainda quando criança, você foi falar algo em público ou você foi participar de algum momento importante pra você e você não recebeu a credibilidade que você queria. Ou as pessoas riram de você. Vamos imaginar aquela cena que todo mundo passou. Sala de aula, levantou a mão pra responder a professora que fez uma pergunta. Sim. Mas você respondeu errado. Ai, meu Deus. Respondeu errado. Todo mundo tira sarro, aquela gritaria. Aquela baixaria, né? Todo mundo dá risada, a professora também dá risada. Ou pior, a professora joga aquela palavra. Você é burro! Nossa. Aquela matadora, né? Aquela matadora. Imagina que ela fez isso. Alguém já passou por isso? Você que tá ouvindo isso agora, você já passou por isso?
pode ser que no momento que isso aconteceu, isso gerou em você um trauma. E esse trauma se transforma num bloqueio. Por quê? Inconscientemente, você entende que toda vez que você vai falar em público, você vai sofrer por isso. E pra não sentir aquela mesma sensação horrível de vergonha que você sentiu na escola, você se impede de falar, você se bloqueia de falar pra não sofrer. Sim. Isso não é uma coisa ruim. Vamos imaginar que seu sistema neurológico tá fazendo isso pra te... Uma proteção, né? Uma proteção, exatamente. Uma proteção. Ele faz isso pra cuidar de você, não é por mal. Mas se você quer ir pra frente, quer levar seu propósito pra frente, você tem que chutar esse bloqueio daí. Sim. E como que chuta esse bloqueio? Me ajuda aí. Me ajuda? Me ajuda? Existem várias formas de ressignificar esse momento de bloqueio que você teve na vida. Existem pessoas que ensinam você a empilhar lembranças positivas em cima disso. Sim. Então você vai empilhando o seu sonho por cima desse bloqueio que você tem. Vamos fazer um exemplo aqui pra ficar mais fácil. Zoaram de mim na escola, em público, e aí eu fiquei morrendo de medo de falar na frente de qualquer pessoa. Só que o meu propósito é transbordar para várias pessoas. E como que eu vou fazer isso? Se toda vez que eu chego na frente de um monte de gente eu travo. Eu vou sonhar falando pra frente de várias pessoas. Eu vou sonhar que eu estou conversando com uma multidão. Eu vou tomar banho conversando com várias pessoas e vou imaginar elas. Eu vou empilhando esse meu sonho várias vezes em cima do bloqueio que eu tinha. E por conta disso, eu vou deixando ele lá embaixo, lá embaixo. Esse é um tipo de desbloqueio que pode ser feito. E isso combina muito contigo, né? Porque você fala de motivação. Sim. Eu acho que a motivação é você colocar isso como foco lá em cima e ir ressignificando mesmo. Sim. Mas também existem outros formatos de desbloquear. Quais? Você pode ressignificar aquele momento. Como, por exemplo, me fala uma coisa que você quer fazer no futuro. Pode ser semana que vem. Alguma coisa que você quer que aconteça. Viajar. Você tem a viagem específica? Que lugar que você quer ir? Não. Me fala um lugar específico que você quer ir. Praia. Qual praia? Nordeste. Se imagina na Praia do Nordeste. Eu quero que você se imagine agora caminhando na Praia do Nordeste. Eu quero que você sinta a areia quente no seu pé. Você sente a brisa do vento na praia. É muito bom praia, né? Já tô vendo, até a caipirinha ali perto. Você consegue até sentir o gosto da caipirinha. De que sabor que ela é? Ah, limão. Ah lá, caipirinha de limão. Você consegue sentir exatamente como que é. Você consegue ter essa sensação. Você consegue escutar o barulho do mar? Sim, Você consegue ver o mar? sim. E sentir o gosto da caipirinha. Você consegue experimentar todas as sensações que você tem dessa lembrança. E é uma lembrança lá do futuro, não é? Sim. Agora pega aquela lembrança que você tem do passado e ressignifica ela com a mesma criatividade que você teve pra ver o futuro. É essa parada. Eu vou pegar essa experiência que eu tive de falar na frente da sala inteira, todo mundo riu. Eu vou levantar e virar pra professora e falar assim, eu sou só uma criança. Você acha mesmo que você tá agindo certo em relação a uma criança? Eu não vou xingar a professora porque isso aí é falta de inteligência emocional. Sim. Mas eu vou ser coerente e vou ter uma resposta A altura à ali, altura, né? a ponto de a professora ficar envergonhada. Eu vou lembrar dessa experiência que eu tive, vou ressignificar ela desse jeito Sim. e vou mudar todo o relacionamento que eu tenho a partir disso. Porque se da minha vida até aqui eu fui impedida de ser quem eu sou por conta daquele bloqueio, a partir de agora a minha vida vai estar solta pra viver o que eu tenho que ser. Você quer ser livre? Começa a desbloquear, meu. Sim. Tem muita gente que tem dificuldade de falar não, né? De colocar um basta nisso. Eu acho que esse tipo de treinamento acho que vem bem a calhar com essa situação, né? Vem. De você ressignificar. Acho que aí você começa a virar o jogo, né? Porque daí você vai criando coragem, que nem você falou da situação de falar com a professora, ó, você não tá vendo que eu sou uma criança e tal? Então você vai dando limites para algumas situações, né? Que eu acho que são alguns dos pontos que a gente acaba deixando que esse bloqueio tome conta. Porque ele vai aumentando de tamanho, né? Sim, vai aumentando e vai te, assim, vai criando lesões em outras áreas, Sim. né? Vai ampliando isso aí. Porque olha só, nesse exemplo que a gente deu aqui. Vamos imaginar que eu continuei bloqueada lá desde a minha infância, eu fiquei bloqueada de falar em público. E aí chega agora, eu não consigo falar ao vivo. Aí chega numa palestra, eu nem vou pra palestra porque eu não quero falar em público. Isso vai me impedindo de me destacar. Sim, sim. Isso vai me impedindo de crescer profissionalmente. Aí eu tô dentro de um relacionamento, mas eu chego num churrasco de família e eu fico nervosa. Aí eu explodo com o cara. E aí o que acontece? O cara já dá uma afastada. Pronto, tô estragando meu relacionamento. Sim. Essa pessoa que eu tô é muito sociável, ela não... E N situações que podem acontecer. Ah, só existem... Só pra
fechar o assunto desbloqueio. Existem só esses 2 tipos de desbloqueio? Não. Existem N ferramentas que podem ser usadas para desbloqueio, ressignificação, empilhamento, até o desbloqueio mesmo de coaching. Cara, existem N ferramentas. Quem quer fazer, faz acontecer. Se você tem alguma coisa que te impede hoje, se você tá em alguma área da sua vida, você enxergou que não está como você queria que estivesse, analisa o que está acontecendo e, se for necessário, busca ajuda. Exatamente, isso que eu ia falar. Se necessário, buscar ajuda, porque às vezes você já não está conseguindo mais desenvolver algum tipo de técnica, algum tipo de conhecimento que sozinho você soluciona aquele problema. Então, acho que é importante também você ver se o caso é para uma ajuda, você recorrer a uma ajuda, né? Isso também é autoconhecimento, né? Sim. Saber o seu limite, saber até que hora vai, sabe? Não é à toa que existem profissionais de todas as áreas. Se você quer atingir o corpo desejado, mas você não sabe como, você vai buscar um preparador, você vai buscar um nutricionista. Sim. Você vai buscar ajuda. Sim. Com a sua mente é a mesma coisa. Se você quer resultados extraordinários, busque ajuda para ter resultados extraordinários. Exato. Não dá pra... Exatamente. Ficar... Tem mais alguma pergunta aí, Pedrão? Tem umas mensagens, pergunta não tem não. Vamos ver, mensagem tem? Vamos ver também as mensagens, vamos ver quem que entrou aí, que tem uma galerinha aqui. Eu tenho vergonha de falar em público. Legal o Cash falar que ele tem vergonha de falar em público, porque ele é influencer, cara. Esse cara é influencer. E ele não é só influencer, como ele é um influencer de comédia. E ele posta todo dia comédia. Então imagina se ele tem vergonha. Por que algumas pessoas têm medo de falar em público? Cara, justamente por isso que eu acabei de passar. Às vezes você tem... Olha, que ele trabalha comigo. Gratidão que ele... Gratidão, gente. Fico muito feliz de poder estar agregando na noite de vocês. Por que isso impede a pessoa de falar em público bem? Justamente por isso que eu acabei de falar. Bloqueios que você tem ao longo da sua vida, ou necessidade de aprovação, coisa que você pode ir trabalhando ao longo da sua jornada. Você tem um objetivo, você quer chegar num lugar, mas tem alguma coisa que tá diferente do que você queria que estivesse. Analisa e vê. Pra onde eu vou agora? O que eu faço agora? Qual que é o próximo passo, né? Vai colocando... passos ali, vai buscando aqueles passos. Missões, né? Missões para você ir passando cada vez mais. Agradecer ali o Du, que tá sempre colaborando, entrou ali, participando, é bem participativo, ele participa de tudo ali. A galera que sempre tá aí com a gente, cara. Tem mais alguma pergunta ali? QGR, ajuda a desbloquear. O que é o QGR? Você já ouviu falar disso? Não. QGR é o Quartel-General do Reino. É um movimento que começou com o Pablo Marçal. Pablo Marçal você já deve ter conhecido. Sim. Depois agora da candidatura dele ficou mais famoso, né? Ficou. Mas eu já conheci ele antes disso e começamos o movimento com ele antes disso. Sim. Esse movimento é uma reunião de pessoas que buscam ter autogoverno de vida. Sim. Eu tenho um QGR na minha casa que acontece todo sábado às 18. É um evento aberto para pessoas que querem desenvolver inteligência emocional, que querem desenvolver no empreendedorismo, que querem desenvolver autogoverno de vida mesmo, sabe? Ter posicionamento, ter decisão. E por que o QGR ajuda a gente a desbloquear outras áreas? Porque é uma reunião que você tá com pessoas que têm um propósito parecido com o seu. Sim. Não é o mesmo propósito, mas é um propósito parecido, de crescimento, de evolução, de transformação, de transcender o estado de vida atual. Então, se você faz parte de um grupo de pessoas assim, que querem crescimento, consequentemente, você faz o quê? Você cresce junto. Já tá crescendo, né? Só de estar nesse envolto, né? E com esse pensamento, você já tá crescendo, né? Já tá aberto a essas... mudanças, esses conhecimentos, essas trocas, né? Que é o que a gente fala que é muito importante, que as trocas são muito importantes, né? Tudo é troca. Tudo é troca. E todo lugar que a gente participa, todo espaço que a gente tá, ele tem uma egrégora, que é um conjunto de energias. Então, seja positiva ou negativa, se você tá num ambiente que as pessoas elas estão sempre fadadas a reclamar, ou a falar de fracasso, ou a falar de tristeza, ou falar de depressão, consequentemente você tá descendo, se você estiver em outro nível, você vai descer o seu nível de frequência para essas pessoas. Sim. Agora, se você chega num lugar de pessoas que querem crescimento, você vai buscar igualar isso com elas. Sim. E isso não é consciente não, viu? Isso é inconsciente. O QGR ajuda a desbloquear? Ajuda, se você estiver disposto a se ajudar. Então, se você quer... Eu realmente quero me desbloquear, eu tenho isso em mim, já percebi
quero buscar ajuda, mas não tenho como buscar ajuda específica, não tenho direcionamento algum. Vai no QGR, começa a falar o que tá acontecendo. São várias pessoas falando com você, olha, faz isso, faz aquilo, transbordando. Vai dividindo, né? Transbordando. Esse transbordo é importante. Ó, o Du tá falando aí que ele tem dificuldade também de falar não, ó, de negação, de negar alguma coisa pras pessoas. Tipo, ajuda. É. Mas quando chega a minha vez de pedir, eu também tenho dificuldade Lá, de pedir ajuda ou algo. Tanto ele tem a dificuldade de falar não pra pessoa e tem a dificuldade de pedir pra pessoa uma ajuda. Ô, Du, quando é que algum não doeu pra você? Na sua vida? Procura aí, pode procurar. Na sua infância, alguém te deu um não que foi dolorido. Alguém de influência. Foi um pai, foi um parente, um professor, um pastor. Procura aí quem que foi que deu um não pra você que doeu. E realmente, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Cara, essa frase é clichê. É clichêzaço, né? Mas é verdadeiraça. É demais. Mas é verdadeiraça, velho. É demais. A gente vai buscar crescimento, né? Se você tiver com pessoas que buscam crescimento. É o que a gente acabou de falar. O cara é sempre muito bom do papo e das conversas top. Foguete não tem ré, meu amigo. Elon Musk provou. Legal, Du. Du é figuraça, velho. Esse cara é figura. Mas é isso. Eu acho que essa frase, como você falou, as 5 pessoas que você mais convive, a média de tudo que você quer e que você é muito verdadeira, porque hoje, se a gente procurar tristeza, procurar reclamações, você vai achar um público que tá lá o dia inteiro reclamando, fazendo queixa, nada tá bom, ó dia, ó céu, ó azar, né? Daquele jeito. E você tem também, quando você quer, as pessoas que estão sempre procurando essa melhora contínua e você pode entrar nessa vibe e seguir em frente. Eu acho que aí é o autoconhecimento também, porque se você percebeu que isso não tá te fazendo bem, você tem que buscar onde tá fazendo e como você vai sair daquela situação, né? Porque a gente já falou de crenças limitantes, principalmente quando você cresceu dentro de um ambiente assim, né? Os pais, a família, todo mundo era assim. Então, assim, se você não conseguir recorrer a uma galera diferente desse pensamento, a tendência é que você fique ali mesmo, né? Sofrendo aquela mesma situação. Você me falou uma coisa que me deu uma clareada numa ideia aqui. Quando a gente vem pro mundo, a gente não sabe como viver. A gente vem que nem um CD virgem. E a gente vai coletando imagens, coletando informações, experiências, para que a gente aprenda a gerir a própria vida. Quando você aprendeu a falar porque você viu pessoas falando e começou a imitar. Você começou a falar mamãe, papai. Você começou a imitar o que os outros estavam falando para você. Em geral, a vida toda é moldada desse jeito. Quando você tem um conteúdo específico profissional, você viu um profissional fazendo isso, você aprendeu com esse profissional como fazer isso para você manifestar o seu trabalho hoje. Dentro de casa, você desenvolveu o seu emocional, você desenvolveu a forma como você se relaciona com o seu parceiro amoroso, a forma como você se relaciona com a família ou com a vida, assim como os seus pais, geralmente são os pais, tá? Não necessariamente são, mas geralmente são os pais fazem. A maioria das pessoas tende a reproduzir o padrão do pai ou da mãe. Sim. E não percebe. A pessoa não percebe. A pessoa vai indo e vai indo, vai indo. E aí eu te pergunto agora, cara, o que tu tem de parecido com o teu pai? O que tu tem de parecido com a sua mãe? A primeira pergunta é, qual dos dois que você gostava mais? Qual dos dois você gostava mais? Difícil responder, É difícil perguntar, É difícil. É uma pergunta meio chata, né? Escolher um dos dois. Sim. Mas eu tinha mais afinidades com a minha mãe. Mas com a sua mãe? Você tem mais afinidade com a sua mãe? Eu tinha, assim... O meu pai agora faleceu, né? Mas, assim, eu tinha mais afinidade com a minha mãe. Inconscientemente, você reproduz mais os comportamentos dela. Sim. Freud falava bastante disso também. Então, às vezes tem algum comportamento que você não gostava dela. Imagina alguma coisa da sua mãe que você não gostava. Você consegue imaginar? Se ela gritava muito. Minha mãe era pistola dentro de casa. Minha mãe era pistola, hein? Pistola é que ela era brava. Eu sou brava. Eu não gosto disso nela. E eu sou bem bravona, tipo... De jeito. O que você não gostava nela? E você, que tá assistindo aí agora? O que você consegue ver nos seus pais que você não gostava neles, mas que você tá reproduzindo isso agora? Você aprendeu a viver com eles, cara. Dá uma atenção aí. Se você não gosta... Do que você gosta? Encontre uma pessoa que você quer viver como ela e faz um espelhamento.
Ah, eu não gosto do jeito que meus pais me criaram, tá? Então como é que você quer viver? Ah, eu quero viver de tal jeito. Começa a se inspirar, começa a fazer igual. Sim. Sai da bolha, estoura a bolha aí. Sai da zona de conforto, parece que chegou alguma coisa aqui, ó. É. Cara, não me magoaram, mas eu sempre toquei o barco. Boa, Du! Isso aí. O cara pode chegar no não, mas você tem que tocar o barco. Só não deixa o barco ficar empacado por causa disso. Não deixa cair a... O remo. É. Tatiana. Porque bloqueamos alguns momentos e não conseguimos nem contar o ocorrido. Sim, cara, tem alguns momentos que eles foram tão dolorosos pra gente quando isso aconteceu que a gente trava simplesmente de falar como foi isso. É como falar pra você que eu perdi meu pai. Quando eu passei por isso, eu fiquei sem chão, porque, meu, imagina, você tem Sim. uma estrutura e de repente a sua estrutura quebra no meio. Você perde a pessoa mais importante dentro de casa. Sim. Isso dói na hora. Só que se eu não trabalho isso desde o momento que isso aconteceu, ou em algum momento da minha vida eu não trabalho isso me dói tanto, isso fica uma ferida sem cicatriz. Fica sempre exposta. Que quando a gente fala disso, a gente tem que tocar na ferida, não tem? Imagina que isso aqui na minha mão é a ferida que eu tenho da morte do meu pai. Se eu tocar nela e ela não tá cicatrizada, ela vai arder muito. Então é melhor nem tocar. Agora, se eu cicatrizo isso que aconteceu, eu posso tocar, eu posso falar e eu posso usar isso aqui como crescimento pra minha vida. Sim, impulsionar, né? Impulsionar. Sim. É questão de ressignificar. E, cara, como é que você ressignifica a morte de alguém? Eu vou falar por experiência própria. Isso que eu acabei de contar, esse mesmo exemplo de como foi perder meu pai. Foi horrível? Foi horrível. Mas hoje eu percebo que eu tenho um crescimento que eu não teria se eu tivesse ele aqui. Sabe, eu tive que me desenvolver fora de casa. Sim. E por me desenvolver fora de casa, eu me desenvolvi fora dos paradigmas religiosos que eu tinha lá dentro. Eu me desenvolvi sem estar numa bolha de... Eu era uma criança muito mimada por ele. E eu não sou mais uma pessoa mimada porque eu saí dessa bolha que eu tinha com ele. Sim. Então, isso são traços positivos que eu tive que desenvolver passando por cima da situação dolorosa. E às vezes isso aí que tá te doendo, só falta transcender a situação, olhar por fora. O que tá acontecendo aí de verdade? O que você ganhou com isso? Quais são os ganhos? Sempre tem um ganho. Sim. Né? Nesses casos de trava também, às vezes precisa procurar um profissional, né? Porque às vezes a pessoa não consegue chegar que nem nós temos um network empresarial e dividir isso. De repente vai precisar de uma ajuda especializada nesse momento para depois ele começar a andar e entender, Exatamente. né? Exatamente. Cara, não precisa segurar o mundo com as mãos. Não precisa. Se tá doendo e se você passou toda uma vida segurando isso e isso daí não tá legal, para que ficar segurando isso sozinha? Chega em alguém, sabe? Chega num profissional. Não chega em qualquer pessoa na rua. Chega num profissional e fala assim, olha, tô passando por isso, isso, isso e isso. Como que eu faço para trabalhar? O que eu tenho que procurar? Às vezes você vai num profissional que não é um profissional específico que vai tratar isso. Mas ele vai te direcionar, porque pessoas que vieram pra cá pra transbordar o propósito e pessoas que trabalham com mente, com saúde, geralmente já tem isso bem definido, né? Se a pessoa veio pra cá pra gerar crescimento, ela vai virar pra você e falar assim, ó, busca tal profissional, vai te direcionar. Exatamente, ela vai te direcionar. No mínimo, ela vai te direcionar, E isso já ajuda bastante, né? Com certeza, porque às vezes você precisa daquele apoio, daquele direcionamento. Sim. Você tá tão perdido que você só precisa de um direcionamento. É. E a pessoa vem pra te dar a mão naquele horário. Então, é bem bacana. Uhum. Tem mais pergunta aí, gente? Olha lá, a Tatiana tá agradecendo, ó, falou que ficou bem Gratidão, claro, eu legal. Eu agradeço pela Tem participação. mais pergunta aí, gente? Aproveita. E se ficar dúvida depois, pode chamar no direct, @LeleOrdones, pode ir lá. Tô aqui pra transbordar, pra ajudar. Isso é legal, os contatos, né, Lele, e deixar disponível. A gente também pode marcar um novo bate-papo, abordar uma outra, de repente tema, né? um outro tema, ou intensificar, ou entrar dentro de um outro aí futuramente, enfim. As portas sempre abertas para você aqui, que você faz parte do podcast agora. Porque é uma pessoa que a gente gosta bastante, que admira demais o seu trabalho, o seu jeito de conduzir as coisas, como você leva a vida com toda essa história de vida sua. Então, é muito legal a gente ver que esse lado que eu falo muito do motivacional, né? Que a gente, de repente, se entrega por primeiro, segundo problema, você passou por várias situações aí, e mostrou aí que é possível, que a gente consegue, se a gente realmente
estivermos focados, queremos, a gente consegue. Então, assim, é Consegue. muito legal essa história sua de vida e deixa o seu contato mesmo, fala um pouquinho do seu trabalho, como que faz para te contratar, para contratar a equipe, como que tá, fala um pouquinho agora da Do empresa. profissional, da empresa. Agora eu tô voltada para atendimento, eu tenho um infoproduto agora de atendimento e eu tenho algumas mentorias que acontecem no particular. O que é mentoria? É um bate-papo de 1 hora, igual que a gente tá tendo aqui, só que por call, diretamente com a pessoa. Então eu escuto ela para ajudar ela com nichos específicos, seja inteligência emocional, seja comunicação, nichos específicos e destravando isso na vida dela. Então é esse bate-papo, entendendo realmente o que aconteceu com ela e de uma forma bem descontraída, porque eu não sei se você percebeu, eu brinco, eu Percebi. mexo com a imaginação e dessa forma a gente vai desenrolando, vai destravando, vai entendendo o que tá acontecendo, porque às vezes você tá passando por alguma coisa que você nem percebeu que aconteceu com você, e aí você deixa escapar uma única palavrinha que direciona a conduta, que direciona, você acha que o problema é com seu pai, mas na verdade o problema foi com uma prima sua, que passou na sua vida 1 ano da vida e você nem tinha. E aí você vai contando e a gente desenrola. Hoje eu trabalho focada mais em comunicação, Sim. destravar a comunicação, em palestra, seja nesse infoproduto, lá dentro da agência a gente trabalha voltado para lançamento, é uma estratégia, né? Então não é muito voltado para específico, mas comigo a gente tem esse bate-papo da mentoria. E tem o QGR. Para você que é de Bauru e tá assistindo, fala, Lelê, eu quero uma ajuda. Agora a gente tá na quinta-feira, né? Tá quase chegando no sábado. Você pode ir no QGR, ele é aberto, me chama lá que eu te mando o endereço. É gratuito, acontece todo sábado e é transbordo, é puro transbordo. É só colocar pra fora. Legal demais, legal demais. Tem mais alguém aí? Ô, professor Reinaldo Crescione, é um cara, Nossa. gente finíssima. A foto dele mestre, aqui? É, o mestre da que legal. comunicação. É um cara que participa bastante, que tem o podcast dele, também faz várias palestras e é um cara totalmente do bem aí, que tem uma contribuição gigantesca com a comunicação, gente. O cara é top. Legal. Obrigado, Crescione, do prestígio, da participação. Que honra, Você é né? fera demais, velho. Massa. Eu acho que a comunicação resume tudo, cara. Se Sim. você entrar em qualquer... igual a inteligência emocional, né? A gente conecta tudo. Eu vejo a comunicação como uma ponte que conecta qualquer tipo de mundo. Conecta principalmente o que acontece aqui fora com o que acontece aqui dentro com o que acontece aqui fora. E saber como levar essa ponte, como levar essa informação para fora da maneira correta é o mais importante. Para que as pessoas entendam, para que eu realmente consiga ser compreendida, ser entendida e levar a mensagem para frente, né? Comunicação é a chave. É a chave do sucesso. Ó, o Valtencir, meu amigo, tem uma história bacana. Trabalhamos junto numa organização há mais de 30 anos. Parceiraço aí, ó. Legal, Gratidão, Val. Valtencir. Ó, o Wesley Cash pergunta: qual tema ou profissão você seguiria se você não trabalhasse com comunicação? Aí, ó. Boa pergunta. Bom, se eu não fosse focada em comunicação, eu trabalharia focada no marketing. Eu gosto muito de venda em geral, sempre gostei. Eu falei um pouco do empreendedorismo que eu tive lá em Santa Catarina, né? Eu fui com um projeto para trabalhar lá, eu cheguei lá, não deu certo. E eu comecei a vender paçoca. Eu peguei uma caixa de paçoca e comecei a vender paçoca na rua. E é muito louco você imaginar isso, porque você vira e fala assim, o cara que vende paçoca não dá em nada, né? Mas eu comprava uma caixa de paçoca que vinha 100 unidades e ela me custava R$17. Então, era 17 centavos a unidade da paçoca e eu conseguia ganhar 83 limpo em cada caixa. Eu vendia elas em média em 3, 4 horas. Então, eu vendia uma por dia e era assim, fluía muito, porque era uma cidade turística, então o pessoal... E eu também tinha um bordão que era muito convincente. Eu virava a pessoa e falava assim, cara, é só uma moeda. Não pesa pra você, mas pesa pra mim. A pessoa compra, não tem jeito. Sentimental ainda. Demais. Demais. Então, eu sempre gostei de vender, eu sempre me desenrolei vendendo, eu gosto bastante disso e eu trabalharia focada para desenvolvimento de marketing. Eu já trabalho com marketing, né? Mas focada para transbordar sobre comunicação. Se eu tivesse que viver outra área, seria isso. Uhum. Legal. Tem mais perguntas ali? Não? Acabou?
Até conversei contigo antes, né? Eu acho que a gente é tão tagarela que se botar os dois pra conversar aqui, a gente não para de falar, né? Verdade. Nem precisa. Se fosse assim, vamos colocar uma pergunta, nem precisa de pergunta, cara. Não precisa. Hora que vem, já entramos no assunto Né? aqui, já. Não, detalhe, a E gente chegou... conectados ainda, Aham. né? Porque tem hora que um tá pensando que o outro já tá pensando. É. Na hora que eu tava falando com você, eu já ia falar com você Eu ia hoje. te mandar mensagem. E você já tinha mandado pro meu endereço. Eu fui tinha mandar mandado mensagem bom pra ele, dia. cadê o endereço? E ele já tinha mandado. Não, detalhe, a gente chegou 30 minutos antes e ficou conversando aqui, Sim, né? Sim. É desse jeito mesmo, cara. Quando a gente tem que fazer de verdade. Tem uma frase, a gente tá quase encerrando, né? Sim. Eu vou deixar uma frase que é matadora. A minha tia e meu tio, eles colocaram isso dentro do negócio deles na área do café. E isso cravou no meu coração de uma forma, assim, surreal. Faça o melhor que você pode nas condições que você tem, até ter condições melhores pra fazer melhor ainda. Exatamente. É uma frase do Mário Sérgio Cortella. Cortella. O brabo. O O cara é brabo. muito bom. O cara é muito E bom. realmente é bem pertinente, né? Porque se a gente esperar ter uma condição propícia, tudo fluir normal para fazer aquele negócio, normalmente não acontece, né? Não Então você tem acontece. que ir tentando, fazendo e melhorando. É. E fazendo. O Ninja também fala muito assim, né? Vai O Ninja fazendo, vai fazendo. É. Vai dando errado, você aprende, vai, melhora e vai melhorando e vai fazendo. Então, assim, E não para. o legal é você se movimentar, né? A movimentação eu acho que é a grande sacada, né? Porque quando você estagna, fica estagnado, paralisa, aí aquela situação fica mais difícil. Olha lá, tá chegando pergunta ainda aí. Ah, Tatiana. Olha lá, eu vendo doce. O professor Reinaldo. Não, ainda não tem um podcast. Olha lá, ó. Tá na moda do podcast Aí, ó. hoje, né? Agora já vai pôr a RCB aqui, já tá convidando, já tá tendo um convite aí do Reinaldo aí, ó. Eu vendo doces e sempre falo. Eu vendo alegria. Não custa caro ser feliz. Que lindo! Ah, legal demais, E divulgo né? o valor. Esse é meu bordão. Cara, sensacional, Massa, Tatiana. massa. Sensacional. Cara, é muito engraçado, né? Eu vejo diversas pessoas reclamando de estar num trabalho, Até no meu trabalho eu vejo pessoas o tempo todo reclamando, sabe? Sim. Ah, eu não tô feliz de onde eu tô, isso aqui não é o que eu queria. Cara, se você não tá onde você quer, aonde você quer estar? Onde que você quer estar? Ah, eu quero estar em tal lugar. Tudo bem. Então, onde você tá agora é só uma parte Sim. da sua vida. É um pedaço do seu propósito que você tem que passar por cima pra chegar até lá. Sim. É de tijolinho em tijolinho. Sim. E você tá nesse nível de tijolinho, querendo estar lá em cima. Então, é nesses momentos que a gente tem que ter pé no chão Sim. e se amar, né? Pra continuar fazendo. Cara, isso que você fez, isso que você fala, Tatiana, é muito lindo, cara, de verdade, parabéns. Significa que você tá super alinhada com a sua vida, tá em flow, é muito lindo. Olha lá. Você tem muito conteúdo, tem que compartilhar. Pô, gratidão, Aí, ó. Reinaldo, gratidão Aí. de verdade. O Reinaldo é gente finíssima demais e assim, é um cara que conhece muito pra ele falar é porque realmente ele viu o potencial em você, não é à toa que eu falo que é prodígio, né? Então, assim, muito legal, gente, muito legal. Que lindo. Ai, gente, eu vou embora chorando, oh meu Deus. Mas é isso, gente, eu acho que foi, assim, o papo foi fantástico, a energia não tem nem o que falar, porque eu já conhecia, sabia que ia ser um sucesso, você aqui compartilhando, transbordando do jeito que você sempre sabe fazer, faz tudo com muito amor, muito carinho, né? Então, assim, muito obrigado pelo espaço de hoje, muito obrigado pelo seu tempo, gratidão por tudo, por essa troca, por esse transbordo. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas como você nesse mundo para a gente aprender a lidar com as coisas, com problemas, com dificuldades, com que a gente nem pode ficar falando tanto em que é problema, né? Mas eu acho que É perreco. mas passar por cima. que É vai isso. passar por cima e vai ser superado. Então, assim, muito legal ter o espaço com você hoje, dividir isso aqui. E quero que você venha mais vezes. Pense na proposta aí do Reinaldão, de repente, de ter um espaço para você e transbordar do jeito que você transborda. E é isso, turma. Hoje o papo foi com a Lele Ordones, uma pessoa gigantesca de coração e que transborda muita empatia, simpatia e todas as tia da vida. Obrigado. Pô, gratidão.
Que legal, gente. Eu fico muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Eu só tô transbordando e fazendo o que eu vim fazer na Terra. Viver meu propósito. É simplesmente isso. E se o mundo precisa de mais pessoas que passem por cima do que elas estão passando, eu acho que isso é um start pra gente, né? Pra gente levar esse crescimento pra frente. O que a gente tá fazendo aqui agora é justamente isso. Levar esse conhecimento para que outras pessoas, elas também tenham mais luz na vida, para que elas se encontrem de verdade, para que elas reprogramem a mente de uma forma positiva. Se não veio de uma programação legal, viver algo melhor agora. E aquilo, tem um objetivo principal bem definido, encontre pessoas que fazem sentido com a sua vida e vai atrás, faz acontecer. O que acontecer no caminho, de perreco, passa por cima, dá um chutão e vai. Só vai. Vai aparecer perreco. Tem duas coisas que vão acontecer com você na vida. Ou você ganha, ou você aprende. Ninguém perde, nunca perde. Então, se acontecer alguma coisa de ruim, nossa, gratidão, Deus, eu tô aprendendo com isso. Gratidão o tempo todo e vai pra cima. É isso. Pô, gente, agradeço imensamente pela participação de vocês. Galera, muito participativa, né? Sim. Da hora, da hora. Gratidão, gente. Valeu, gente. Até a próxima semana. Valeu, Lelê. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas